Doutor Mioto, uma vez constatado a presença de câncer de próstata, pelos sintomas referidos aqui e pelo exame do colega especialista na área de urologia, como definir se é uma lesão maligna ou se é uma lesão benigna? Essa é a primeira questão que nós... Então, como eu falei para você, os sintomas dos dois, de uma sintoma benigno, como uma hiperplasia prostática benigna e de um câncer de próstata, eles não têm como diferenciar muito um do outro. Tá? O que vai realmente diagnosticar é, por exemplo, no toque retal você palpou um nódulo, uma área dura, endurecida, ou um nódulo, uma consistência diferente na próstata, vai chamar a sua atenção para esse diagnóstico. Associado à presença do aumento do PSA, né? Dependendo dos valores desse PSA, a gente leva a suspeita de ter esse câncer. Se você tem essa suspeita, você tem que ver. Se você tem um nódulo, você vai fazer uma biópsia desse nódulo. Agora, atualmente, a gente usa muito ultrassom transretal para fazer essa biópsia guiada. Então, você guia direto a agulha para o nódulo, colhe o pedacinho dele e manda para exame. Mas tem muitas vezes que você não palpa absolutamente nada nessa próstata, ela é totalmente normal ao exame, mas o PSA está aumentado, tá? Você faz um ultrassom transretal e você não nota diferença nenhuma de consistência ou nódulo ou nada, tá? Porque o câncer de próstata, eles têm nódulos hipoecogênicos, hiperecogênicos e isoecogênicos, eles têm a mesma consistência do resto da próstata. Então, quando acontece isso, você faz uma biópsia aleatória, através das áreas mais prováveis de existir esse tumor da próstata. Suponhamos que a próstata, digamos assim, ela é como se fosse uma laranja. Tá? Os gomos são as áreas que ocorre mais a patologia benigna. E a casca é onde ocorre, com a grande maioria, a patologia maligna. Então ela é mais periférico. Então a gente faz as biópsias. Geralmente hoje se preconiza uma biópsia de no mínimo 12 fragmentos, aleatoriamente ou direcionadas nessas áreas periféricas, que a gente vai mandar esse exame para histopatológico e diagnosticar se tem um câncer ou não. Perfeito. Uma vez diagnosticado câncer de próstata, quais seriam os tipos de tratamento? Aí a gente vai ter que diferenciar os tipos de câncer que a gente tem. O câncer de próstata é uma patologia que ela é muito insidiosa, ela é muito devagar. Tá? O câncer é muito indolente. Só que existem alguns cânceres, a gente não tem como diferenciar um câncer que é altamente agressivo de um câncer que ele é indolente, que ele não vai, de repente, nem ameaçar muito a vida desse paciente. Tá? Isso é difícil de a gente diferenciar um ou outro. Então, a gente vai diferenciar, digamos, um que é relativamente benigno, benigno não, um menos ruim, um moderadamente e um que é muito ruim. Tá? Isso a gente vai fazer através tanto do toque como da dosagem do PSA, o PSA está muito elevado, tá? E seguindo as biópsias, o grau de diferenciação histológico desse tumor, tá? Uma vez que você tem um tumor que ele é muito pequenininho, que ele tem uma histologia favorável e que ele tem um PSA baixo, existe alguma coisa que a gente chama de um tipo de estudo, já sendo feito bastante no mundo, que chama-se Active Surveillance, que é a vigilância ativa, que você fica acompanhando esse doente, sem fazer absolutamente nada, e acompanhando ele através dos exames, da dosagem do PSA, eventualmente novas biópsias, e ver se isso vai evoluir ou não, já que você tem um tempo para ter isso aí, porque o câncer é de crescimento lento. Tá? Já quando você tem um outro tipo de câncer, que você tem uma histologia desfavorável, um PSA mais alto e outras coisas mais, você vai ter que instituir um tratamento, se for um câncer localizado, tentar instituir um tratamento curativo para esse paciente. Tá? Então, hoje, basicamente, se divide em radioterapia e cirurgia. A radioterapia, por sua vez, se divide também em duas coisas. A radioterapia externa, hoje nós temos máquinas muito boas que queimam basicamente só a próstata, não queimam mais muito o reto, outras áreas ao redor, que antigamente acontecia. E existe a braquiterapia, que seria os implantes de sementes radioativas no interior da próstata. Essas sementes vão emitindo radiação progressivamente e continuamente,
vai tratar também esse tumor. Tá? E a outra modalidade seria o tratamento cirúrgico, que seria a retirada de toda a próstata, juntamente com as vesículas seminais, os gânglios linfáticos, tá? Que drenam a próstata, para tentar curar esse paciente. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, né? A radioterapia, você não é exposto ao tratamento cirúrgico, porém você também não tem a peça para você mandar examinar e fazer um estadiamento apropriado e saber até que ponto o seu tumor está evoluindo ou não, tá? Então a taxa de cura é boa, mas existe esse inconveniente de você não ter o histopatológico. A cirurgia, por outro lado, você tira tudo isso e você tira os gânglios. Então você consegue ter um estadiamento muito mais apropriado e chegar à conclusão do que você precisa fazer mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Se eventualmente ficar algumas áreas microscópicas ainda ali, ainda você pode fazer uma radioterapia em cima ainda e curar o resto que ficou. Então, como eu cirurgião urologista, eu levo isso bastante em conta, então a gente reserva basicamente os casos para radioterapia, aqueles pacientes que têm um certo grau de contraindicação cirúrgica. E os pacientes mais jovens e que não têm grau de contraindicação nenhuma seriam os mais indicados para cirurgia curativa. Nesse caso aí, então, é fundamental o estudo de um bom risco cirúrgico. Exatamente. Com relação a uma visão do estado geral do paciente. Para fazer a opção por este ou aquele método. Hoje, por exemplo, o diagnóstico hoje é importante até para as pessoas. Você sempre faz alguma coisa. Se a pessoa tem uma expectativa de vida de mais de 10 anos, você vai, de repente, partir até para um tratamento cirúrgico. Quando o pessoal já está um pouco mais comprometido com outras comorbidades, aí você vai, de repente, fazer um tratamento curativo, mas um tratamento um pouco menos agressivo. Com menor possibilidade de consequências do tratamento propriamente dito. Exatamente. Não, de submeter esse paciente a um trauma cirúrgico. A um risco cirúrgico. Exatamente. As complicações, tanto radioterapia como braquiterapia, como cirurgia, são mais ou menos as mesmas. E no próximo bloco, o Dr. Roberto Mioto vai nos falar sobre as consequências deste ou daquele tratamento do câncer de próstata. Estamos tendo o prazer utilíssimo de receber aqui o Dr. Roberto Mioto, no nosso programa Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via.